Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma live do Legado, mais uma semana. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na terceira semana de lives consecutivas. Se você não assistiu ainda, eu te convido a assistir. Tá aqui salvo no nosso Instagram. Então, todo dia, de segunda a sexta-feira, nós temos lives aqui, cada dia um convidado diferente. E eu convido você a assistir e participar do Legado. Além disso, tem nosso podcast, né, que já está no YouTube. Então, se você não assistiu o nosso primeiro episódio, assista, tá bem legal, né, no podcast no YouTube, @o Legado SC. Então, eu te convido a assistir lá também. A live de hoje, nós vamos falar sobre conexões, sobre frequências, né? Então, nós temos uma convidada, ela é integrante aqui do nosso grupo do Legado e tem um conhecimento muito bacana, uma frequência altíssima e vai poder compartilhar muito daquilo que ela carrega. Então, já está mais do que convidada. Quem estiver aí na live, já me deixa saber em questão vocês estão ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? A imagem tá ok? Vai me falando aí, tá bom? Ó, o Rafa chegou, galera chegando. Boa noite a todos. Tô aqui, ó, com muita água aqui, ó. Vou esperar a nossa convidada mandar aqui o convite. Tentando te convidar aqui, Elaine. Manda aqui, a gente já começa. Você que tá chegando aí, o Legado SC é um grupo de pessoas. Ó, Gi aí, Gi, saudade de vocês. Uma semana a gente ficou sem se ver, muita gente ficou doente do nosso grupo e a gente acabou não se vendo. Então, praticamente a gente vinha se vendo todos os finais de semana. Saudade de você. Olá, Dani, bem-vinda. Fica aqui com a gente. Essa live vai ser bem interessante, então te convido a participar. Vamos ver, cadê? Entrou? Ó, nós na área. Yes! Olha a gente aí. Tudo bem, Vini? Ó, água Ó, da água. da água. Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Quem já tá aí com a gente aqui. Vamos lá. Com o pessoal contando um pouquinho do legado, né? Falando do nosso podcast que está no YouTube, já disponível. Quem quiser assistir o primeiro, tá bem legal a apresentação. Quem ainda não assistiu, também temos as lives, que elas estão todas salvas para vocês. Então, se você não assistiu alguma e algum tema te agrada, entra lá e assiste. Para você. Ixi, a Elaine caiu. Acho que é a dela mesmo, né? A internet dela. Quem tá aí, Gi? Tá me ouvindo bem? Tá dando para me ver? Tá ok? Aqui, ó, sentei. Bora. Caí, mas já Agora levantei, ah? aí eu levanto, eu percebi. Eu falei, ué, cadê a mulher? Já, tô de volta aqui. Então, Vini, que bom que a gente tá aqui junto. Boa noite. E Boa noite. obrigada demais pelo convite. Eu que agradeço seu aceite. E quando veio no meu coração, assim, a live, a palavra frequência, eu pensei muito em você. E eu falei, não, eu vou convidá-la. É porque, até falando um pouco já sobre o tema da live, novas frequências, né? E você mostra muito isso, né? A sua forma de lidar no dia a dia, a sua volatilidade, esse processo. E eu queria trazer uma pessoa com essa visão, com uma frequência diferente. Diferente que eu digo que ainda não é uma empreendedora, mas tem uma pegada
uma frequência altíssima, sabe? Uma frequência que você acaba não vendo, e até empreendedores. Eu modelo muito você, saiba disso. Muita coisa assim nesse processo eu acabo modelando muito a sua pessoa, e por esse motivo que eu convidei para falar sobre novas frequências. Então, se Que apresente, bom. quem ainda não conhece. E Olá. a live é toda sua. Ok, vamos lá então. Muito obrigada. Eu tô totalmente aqui lisonjeada. Eu confesso que quando você falou do convite, eu falei, nossa senhora, fiquei super feliz. E vamos lá, vamos falar um pouco aqui. Obrigada pelo convite, né? Muito obrigada pelo convite. E falar para você que é uma honra e que esse assunto, principalmente frequência, é um assunto que, além de eu gostar muito, eu gosto muito disso, eu fiquei assim, pensando o que eu podia, né? O que eu poderia trazer aqui hoje para o pessoal, para falar um pouquinho sobre isso. E, enfim, vamos lá. Meu nome é Elaine Macedo, né? Sou filha amada do Deus Criador e estou cumprindo aqui meu propósito na Terra, né? Esse propósito que a gente já falou na semana passada, né? Que tantos procuram, enfim. E quando você fala sobre empreender, né? E tem uma frase que eu uso muito que é assim, empreender é quando você pega um problema, né? Uma dor, você identifica essa dor, então você descobre, constrói uma solução, né, para esse problema e começa a vender, né? Vender essa solução. E quando a gente vê empreendedor, principalmente quando fala de empreendedor, e eu quero falar que o que eu estou falando agora já é de frequência, né? Quando a gente fala sobre empreendedor, a gente está um pouco arraigado falar sobre aquele empreendedor que tem alguma coisa física que a gente vê, uma empresa ou algo físico, né? Que a gente vê. E isso mudou, né? Essa visão já mudou. Então, tem pessoas aí entregando coisas físicas, serviços, enfim, mas tem pessoas entregando informação. Então, eu sou a empreendedora da informação. Yeah. E que bom, vamos falar sobre isso aqui. O que eu quero deixar de pergunta para você colocar para as pessoas, né? Você já passou por níveis de frequências, né? De frequência baixa, de uma frequência mais alta, né? Para quem ainda não conhece a história dela, acho legal você assistir até as lives que ela faz, ela conta um pouco da vida dela aqui. E eu acho legal você compartilhar com eles sobre a frequência baixa, porque muita gente tem dificuldade de sair desse local de frequência baixa para um local de frequência alta. Yeah. Às vezes nem sempre é a ambiência, né? Às vezes não é o ambiente, mas muitas vezes é o. Fala um pouquinho dessa história, da sua trajetória, de como foi e o que você fez para chegar até aqui. Hoje está empreendendo informação. Empreendendo informação é massa. É. Ok, vamos lá. Então, Vini, falar sobre frequência é assim. Primeiro que tem uma frequência com o uso da internet, ela começou a ser uma palavra muito utilizada, né? Muito utilizada. Alcançar a frequência, subir de frequência. E aí muitas pessoas, na verdade, elas não entendem bem o que é frequência. Então, hoje a gente vai clarificar isso aqui também. Boa. Quando eu falo de frequência, eu falo da seguinte forma. Você tem um nível base, né? Assim como as suas células, né? Tem ali o estado basal. Você tem um nível base de frequência. E essa frequência, essa base, ela vai ditar como que será o seu caminho, se você vai alcançar frequências mais altas ou não. Porque quando você está num nível basal muito baixo de frequência, chances são que você não consiga acessar níveis mais altos de frequência. E quando a gente está falando de frequência, a gente pode medir ela em números, né, em hertz. Isso pode ser medido. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida, mais aqui, para a gente poder ajudar pessoas a entenderem que frequência é essa. Esse nível básico que as pessoas têm de frequência, que todo mundo tem, ele geralmente ele é impulsionado pelaquilo que você vive, né?
Então, como você faz, então, para conseguir ir subindo níveis de frequência, né? São as suas atitudes, né? No decorrer da sua jornada, da sua vida, você vai tendo algumas as atitudes com determinados assuntos. Então, eu chamo isso de atividade mental positiva. Então, vamos supor que você está lá na sua ambiência, na sua vivência, e a sua frequência é sempre muito baixa, né? Vamos falar assim, você sempre está reclamando, você tem ódio, você tem inveja, você não consegue ver o outro crescer, você põe defeito em tudo, tudo você fala que não dá conta, você vai levantar da cadeira e fala, ai! Ou seja, o seu corpo, a sua mente, a sua fala e aquilo que você consegue alcançar tá nessa mesma frequência. Essa sua frequência basal. Como você vai subindo, então, essa frequência, né? Quando você tem essa atividade mental positiva, né? Sobre tudo que te acontece, tudo de bom e de ruim, né? Que na verdade não existe o bom e ruim, você que dá para ele aquele sentimento ou não. Mas tudo aquilo que te acontece, você começa a colocar essa atividade mental positiva para funcionar. Então, por exemplo, quando você está lá no seu dia a dia e aí tem um motivo para você reclamar, ou seja, mas não vou fazer isso, não sei o quê, porque isso não é para eu fazer, é para fulano fazer. Então, quando você muda a perspectiva, ok, o que eu posso fazer aqui para melhorar essa situação, para que eu, então, consiga tirar algo, né, de valoroso dessa situação, que eu consiga aprender, ou que eu consiga alcançar algo que eu quero. Então, muitos dos comportamentos diários que a gente tem, se a gente não ficar bem atentos, a gente está perdendo a oportunidade de ir subindo de nível. Exemplo, você está aí, então... Está me ouvindo, Vini? Perfeito. Very good. Então, você está aí, por exemplo, vivendo aí a sua vida e está numa ambiência onde todo mundo está de fuxico, exemplo. Falando da vida do outro, isso aqui. Essa é uma frequência baixa. Ninguém precisa explicar para você que isso é uma frequência baixa. Se você entrar naquela, você vai continuar nesse mesmo nível. Mas, se você tiver uma atividade mental positiva, ou seja, isso que o seu comportamento é digno da pessoa que você quer ser lá na frente, não. Então, você começa a mudar a sua mentalidade e você começa a acessar coisas e pessoas e oportunidades com maior potencial de crescimento. Então, na sua vida, na minha vida, eu fui construindo, né? Desde quando eu me entendo por gente, toda situação que eu tinha ou que alguém falava mal, ou que o lugar não era apropriado, ou que o que eu fazia não batia, não casava com o raciocínio que eu queria para mim, eu falava, ok. Então, durante a vida eu fui saindo de muitas pessoas, fui saindo de muitas situações, fui saindo de muitos lugares. Por quê? Eu uso isso como insuportável. Eu ficava insuportável. Eu era um ser humano insuportável. Eu acho que ainda sou insuportável. E meu pai, ele falava assim, essa menina aqui é insuportável. E era um insuportável carinhoso, amoroso, que ele falava assim, quando ela quer algo, o pensamento dela vai sempre algo que não era tangível naquele momento. Então ele me ensinava, né? Ele falava meu pai sempre acreditou em mim. Meu pai foi uma pessoa que acreditava em mim. E não é acreditava em mim para conseguir coisas, é para conseguir realizar as coisas que eu queria. Então, essa mentalidade eu tenho desde muito cedo. E essa mentalidade me ajuda. Então, quando você conta um pouco da sua história, eu passei por muita coisa, todo passa, mas, enfim, para mim, a minha é realmente muito importante. Então. Mas o que acontece? Quando eu me via numa situação muito difícil, a minha mentalidade ela era jogada na seguinte forma, ok, isso aqui tá ruim, não é isso que eu quero para mim, isso aqui não é a visão do que eu quero de bom para minha vida no futuro. Então, eu não posso voltar, porque para trás já estava mais, né, bagunçadinha as coisas. Então, a minha mentalidade fazia com que eu levasse esse raciocínio, o que eu preciso para poder sair dessa situação. Então, assim, como você falou, há 2 anos, né, eu me vi numa situação de cativeiro, e era um cativeiro mental, emocional, né, financeiro, terrível, e o meu cérebro não batia com aquilo. Isso que foi interessante, ou seja, a minha mentalidade, ela
já estava tão numa frequência tão alta, uma frequência de amor, de respeito, uma frequência de poder, de potência, uma frequência de prosperidade, uma frequência de pessoas inteligentes, de uso inteligente da inteligência. E quando eu me via naquilo misturada com aquela situação onde uma frequência horrível, né? Uma frequência de psicopatia, de maquiavelismo, ou seja, eu fiquei aprisionada, né? Naquela situação, eu falava, meu Deus, E agora? o meu cérebro não cabia, não me via naquela situação, né? Então, olha o que é a mentalidade. Eu poderia ter me enfraquecido e ter, né, sei lá, acontecido tanta coisa comigo, mas a minha mentalidade não aceitava aquilo como o que eu queria para mim, qual é o nível de pessoas que eu queria andar, o que eu queria acessar mais na minha vida. Então, foi a mentalidade, sabe? Eu falo sempre que foi a mentalidade. A minha mentalidade não me permitia. E ela não me permite muita coisa. Então, eu costumo dizer assim... Eu costumo dizer muita coisa, né, Vini? Mas eu falo assim... Não, mas é bom isso, que as pessoas estão aqui, elas vão entender de fato que é possível você acessar frequências diferentes em várias situações. Em várias situações. Então, assim, quando você está num lugar onde você vê que você não está crescendo, que você está fazendo mais um conjunto, né? Você está participando de um conjunto de massa, e geralmente uma massa normal, comum, ou seja, de mesmice ali, daquela situação onde aquilo não vai, né, não vai te capacitar para nada. Vamos elevar essa frequência aí, que eu chamo essa frequência de atividade mental positiva, ok? Então, por exemplo, mindset. Se você tiver um mindset mal formado, ou seja, o mindset tem dois, né? Fixo. Ah, minha vida é assim, não dá para melhorar. Quem diria eu conseguir tal coisa? Ah, isso é só um sonho. Ou seja, esse mindset que você não é capaz, ele vai contra alcançar frequências maiores. Ele vai contra, porque você está construindo em você mesmo uma escada para baixo. Ou seja, você, então tá bom, se esse é o seu top, então é só daqui para baixo, você retornar, né? Tudo que você aprendeu, quer dizer, você não vai evoluindo. E quando fala dessa evolução, o Vinícius, é mais interessante que é o seguinte, mas evoluir para quê, Lani? Para onde? O que você está falando, né? Você sabe que essa conversa que a gente está tendo aqui, muitos não entendem, não? Não, é por conta da frequência. Eu quero convidar você que ainda não conseguiu. Peraí, deixa eu entender. Até colocando um parênteses, abrindo um parênteses aqui na sua fala, você lembra aquela frase, você é a média das pessoas que você convive? Sim. Muita gente leva isso só convivência física. Ela esquece de avaliar que a frequência também ela é medida pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você fala. Pelo que você faz. É um conjunto. Todos os sentidos do seu corpo te ativam frequências. Então, sim, você é a média das pessoas que você convive num todo. Qual tipo de música que você está ouvindo? Qual que é a frequência que você está colocando? É uma música melancólica? É uma música triste? Ela pega a sua frequência e te coloca lá para baixo. É verdade. A Elaine colocou aqui o exemplo de pessoas que convivem, né? Pessoas que falam mal. Essas pessoas elas estão numa frequência baixa. Você conecta com ela, a sua frequência ela vai para baixo. Ela desce, né? Então tem várias formas de você entender, você que está nos assistindo aqui, e poder também, poxa, eu queria ser uma pessoa que mais eu não consigo ler, eu não consigo fazer leitura. Tudo bem, tem outras formas de você E só porque ela precisa se expor a isso. Porque olha só o que acontece, Vini. Então a pessoa fala assim, mas eu nunca vou conseguir X coisa. E não que as pessoas são... Tem dois parâmetros aqui. Primeiro é quando você glorifica quem não é para ser glorificado. Então, quando eu tô falando de acessar pessoas, não é falar assim... Igual no tempo que a gente era criança, que a gente queria ver a Xuxa, né? A Xuxa, né? Naquele tempo. Não é você colocar as pessoas como ídolos da sua vida. Não é isso. Não é glorificar essas pessoas. Mas é quando você conseguir encontrar com ela, com esse tipo de pessoa que você quer, que você acha que está num nível maior, você conseguir simplesmente olhar para ela e conversar com ela, né? Normal. E aí você pensa, mas eu nunca vou conseguir acessar essas pessoas. Ponto 1. E segundo, qual é, né?
qual é o nível que você busca alcançar. Então, se você quer alcançar pessoas que estão aprendendo coisa nova, que estão prosperando financeiramente, prosperando suas famílias, né? Pessoas que estão produzindo em vendas, em produto, em serviço, mas produzindo para o outro, né? Entregando valor, né, na vida dos outros. Se é com esse nível de pessoa que você quer andar, não estou falando que essas pessoas são ótimas pessoas, que são certinhas, nada disso. Só estou falando o nível de frequência, né, que você quer andar. Aquelas que você anda hoje, faz essa pergunta para você. É aquilo que você busca? Sim, ótimo. Beleza, vamos ficar por ali um tempo. Não, então você precisa fazer alguma coisa. E é aí que dói, porque quando você acessa uma pessoa, por exemplo, aí você não tem um repertório, né? Vamos supor, a pessoa lá que você sempre quis conversar com aquela pessoa, você acha ela inteligente, ou que ela pode te ensinar algo, ou que uma hora, nem uma hora, 10 minutos da conversa dela, você pensa que seria maravilhoso para você aprender alguma coisa para sua vida, ou pegar um insight, alguma coisa. E aí, quando você chega, você tem duas visões sobre ela. Primeiro, que ela é melhor que você. Aí você fica, ai, oi, você não consegue, né? Ter com ela, tipo, duas pessoas conversando. Ela tá sempre acima, tem esse tipo. E tem a segunda fase, que é essa segunda fase onde quando você vai, e aí você não tem repertório. Então, só que aí que é interessante. Essa pessoa, ela tem um repertório de cima para baixo, não que é melhor. Né? Eu tô falando que é de cima para baixo, ou seja, ela tem o repertório dela, de tudo que ela conhece, mas ela sabe lá do seu repertório. Tá me entendendo? Então, ela consegue se conectar com você. Ela consegue te ver, ela consegue entender até onde é a sua perspectiva de mundo, de frequência, de amor, de entrega, de trabalho, sabe? Ela consegue ver assim você e ela consegue extrair isso de você. Aí você vai também, você vai sem repertório. Aí chega lá, você não consegue nem conversar com a pessoa, por quê? Primeiro, você fica tímida, porque você olha para ela de baixo para cima, ou em segundo, porque você realmente não tem repertório. Você não tem o que falar para ela, porque você não se preparou. Então, a gente deve se preparar, Vini, para a vida que a gente quer ter lá na frente. Você pegou o código aí? Hoje eu peguei o código de uma foto. É assim, eu estou me cercando de pessoas que estão no nível onde eu quero chegar, né? E assim vai, em todas as áreas da minha vida. Então eu pego essas frequências, trago para mim na área espiritual. Eu uso exemplos aqui, a gente tem pessoas muito próximas. Hoje à tarde, por exemplo, eu estava junto com o Jonadson para entender algumas coisas de como funciona, qual frequência que ele está em alguns aspectos do negócio dele, né? Sim. A Bibi, por exemplo, ela veio para acender o candeeiro, né? Que estava apagado, que eu tava num cantinho aqui quietinho, que eu não queria mexer, sabe? Não deixei isso aqui quietinho, mas ele veio. Então, essas frequências elas vão chegando e elas têm que te colocar no nível superior. Conheço pessoas, não sei se é você que está assistindo essa live ou que vai assistir, que ainda estão reclamando de situações e a não tomou de mudar de frequência é a que está te deixando nesse mesmo lugar. A Elaine colocou um exemplo na vida dela aqui, que ela vivia num cativeiro. Aquela frequência de cativeiro era palpável. Mas ela tomou uma decisão. Aí qual foi a decisão dela? Eu preciso sair disso. O que eu vou fazer para que isso? Então, aqui, a gente quer deixar para você que existe a possibilidade, sim, de você sair de lugares onde você não está bem. Pertence mais. E se não te pertence mais essa posição, cabe a você estar conectado com novas pessoas. E tá tudo bem também se você falar assim, ó, não, nesse lugarzinho aqui tá gostoso, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida, tá tudo bem. Só não reclama dos resultados que você não vai ter, da decisão que você não toma. Então, isso que você falou Olha, ó, tem que a galera agir. tá bastante coisa aqui, deixa eu ver. A Bibi está falando sobre criar rapport, é fundamental para criar repertório e ter frequência em alta Verdade. potência.
Então, o As que é pessoas não isso que a Bibi se auto- fala do rapport? Por exemplo, pessoas. E eu não estou falando da leitura, porque principalmente nós brasileiros, a gente tem uma coisa contra a leitura, sabe? Eu aprendi a ler muito tarde, ok? Aprendi a ler muito tarde. E aprendi a ler, e foi muito bom quando eu comecei a ler, porque eu compartilhava com a minha irmã mais velha as leituras, e parece que meu cérebro ia, sabe, ia ficando enorme. A gente compartilhava, era muito bom. O aprendizado era muito bom, porque às vezes eu tinha uma visão sobre X coisa e ela vinha e trazia um insight, uma coisa nova, enfim, sobre aquele mesmo assunto, né? E isso fazia a minha cabeça bombar, eu ficava muito bem. Enfim, quando eu falo sobre essa questão da frequência, Vinícius, principalmente do repertório, é você ir construindo, né? Eu costumo dizer que eu saí de casa com 9 anos, né? Então, eu saí de casa com 9 anos. Mas eu me recordo que quando eu imaginava as coisas com 9 anos de idade, eu não vou contar para vocês aqui o que era, mas as coisas que eu vivia era já fruto da minha imaginação, não existia ainda, né? Então, e quando você vai construindo essa atividade mental, né? Positiva, né? Uma visão positiva de futuro de você mesmo, quando você está numa situação, por exemplo, você está num emprego. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia, nos meus clientes, eu costumo falar assim, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu falo, pois é, né? É porque eu sempre fui boss, né? Então, a minha mentalidade é de boss também. Então, tem essa visão. Mas aí eu costumo dizer para eles o seguinte, ok, sabe o que acontece? É porque mesmo que eu não esteja nesse momento a como, né? Como fazer isso bem aqui agora para, né? Para que você consiga alcançar aquilo tudo que você, né? Projetou na sua mente. Isso é tudo uma visão que você faz, né? Aqui no seu córtex frontal, onde você cria essas imagens da sua vida. Então, por exemplo, a questão do salário, né? A questão de trabalhar por hora, né? Os Estados Unidos, ele tem uma jornada, né? Uma vida como ele é o país que trabalha por hora. Então, para quem tem uma mentalidade, uma frequência diferente e onde você está, isso vai contra o seu cérebro, né? Pera ainda, minha frequência é outra de salário, de salário não, de ganhos, né? E aí, como você se adapta a isso? Frequência, ou seja, já está instalado, você trabalha aquilo e você vai construindo, né? E aí fica mais gostoso ainda, porque você vai vendo a sua evolução dia após dia. É o máximo. Você que está Ok, aqui, teve uma pergunta aí, né? tem uma pergunta. Você que está aqui, quer entender um pouco mais disso, da importância, assim, que é importante eu estar conectado com quem para eu acessar um novo nível. Eu vou usar um exemplo muito simples. Se eu chegasse hoje, aqui nos Estados Unidos, com essa frequência que eu adquiri, né, nesses últimos 6 meses, com vocês, o legado, com a galera que está chegando, a minha vida seria totalmente diferente aqui. Então, a frequência, pega essa chave aí, você que está assistindo. A frequência, ela acelera tempo, ela acelera processos, ela acelera resultados. Então, se você quer ter resultados, né, independente da área que você busca, diferentes, mude a sua frequência, mude as conexões, mude o seu network. Financeiro, então cola na galera do financeiro que você precisa de ajuda. Espiritual, cola na galera do espiritual. Profissional, cola na galera do profissional. Então a decisão ela é sua. A televisão, o rádio, o celular, as redes sociais, elas são toda uma frequência. Então, dá uma olhada, eu vou te encorajar aí, a você que está aqui assistindo, a olhar as pessoas que você segue. Olha lá as pessoas que você segue e você vai tomar um susto a frequência que você está recebendo.
A frequência que Ai, você tá recebendo em cima das pessoas que você segue. Ah, eu tô seguindo o isso. fulano de tal que fala de fofoca. Meu amigo, a frequência é baixa. Já vai lá agora, já coloca lá, dislike, deixa de seguir. Larga essa frequência. É um convite que eu tô fazendo para Isso você que tá são aqui. oportunidades, Vinícius. Quer ver? Vamos botar isso de outro jeito aqui, pessoal. Imagina só, você fala assim, quando você eleva, né, quando você eleva a sua atividade mental de uma forma positiva em determinado assunto, você vai ver que coisas, pessoas, oportunidades vão aparecer na sua vida. Mas apareciam antes? Apareciam antes. Por mim, já passaram muitas pessoas que um dia eu falava, se eu conseguisse falar com fulano, talvez eu resolvia X problema. E elas passaram muitas vezes na minha vida. Só porque é aquele cavalo selado que passa, mas você não sabe montar e você nem sabe dar o valor ao cavalo que tá ali montadinho, já prontinho para você. Por quê? Porque você não estava preparado. Foi aquilo que eu falei, você não estava se preparando nem para chegar na vida que você quer. Então, o que acontece? Hoje, às vezes, hoje, mas aconteceu isso 2 vezes no meu dia, foi muito interessante, vou compartilhar uma. Então, pessoa X, então, apareceu e eu falei, nossa senhora, tudo que eu queria era aquilo. Eu tinha pensado naquilo ontem à tarde e eu tinha pensado naquilo hoje de manhã. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa chegou na minha, foi a primeira pessoa que eu lidei com ela hoje. E eu fiquei assim, como é isso? Como que essa pessoa veio, né? Gente, explicações são que a verdade é que a pessoa já passou na minha frente umas 5 vezes. Umas 5 vezes. Mas quando eu tô naquele raciocínio daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, daquilo que aquela pessoa que eu posso captar dela, que seja escutar ela por um momento, alguma coisa, quando ela aparecer, quando esse cavalo selado aparecer na sua frente, você vai falar, opa, esse aqui era o que eu estava esperando. Ou seja, você também tem que estar preparado, né? Se preparar para também elevar a sua frequência. Então, vamos dizer hoje, você quer muito conversar com fulano, X, aí você, por sinal, ele passa na sua frente hoje. Tem 3 opções. Às vezes você nem vai lembrar quem que é, vai ter dúvida se é a mesma pessoa. Segundo, vai ficar envergonhado, né, de conversar com a pessoa. E terceiro, quando você for conversar com ela, ok, então fala. E você vai ficar, não tem nem o que falar, você nem sabe, na verdade. Então, geralmente, quando essas oportunidades, né, as pessoas usam um termo, a oportunidade tem muito, você que não está preparado para ela. Então, assim também é esse de elevar a frequência. Então, não pensa que se você está aí com essas pessoas que você está hoje e você quer acessar outras nesse mesmo cotidiano que você está, se você verificar a possibilidade, o potencial de que você consiga alcançar o que você quer, ótimo, continua aí. Se você fizer uma avaliação, e é muito simples, essas pessoas, esse ambiente, essa situação, né? No meu caso, o que a gente fala era o estado que eu estava, vai me fazer o quê? Chegar onde eu quero? Não. Então você precisa mudar. Mas para você alcançar essas pessoas, você tem que agir. Que seja melhorando o seu repertório, o seu roteiro, que seja acessando outras pessoas, outros lugares. Mas a minha vida, eu sou de uma cidade muito pequena, né? Uma cidade pequena, maravilhosa, por sinal. Todos estão convidados a conhecer Mutunópolis, em Goiás. É uma cidade espetacularmente acolhedora. Fiquem à vontade, é uma delícia. Na época de novembro é melhor ainda. Então, essa cidade muito pequena, então vou dar um exemplo. Não é que ali não tem, ali tem pessoas espetaculares para você acessar, pessoas inteligentíssimas, pessoas que vão engrandecer sua vida grandemente. E às vezes você nem tem noção do quanto, né? O quanto pode ser que aquela pessoa tem para te ensinar. Tá me entendendo? Porque você nem consegue entender o que a pessoa realmente fez, o que ela faz, como que ela faz as coisas para dar certo, né? Como que ela consegue acessar outras pessoas, né? Então, é aí um exemplo, né? E eu puxando a sardinha, alguém escreveu, eu puxando a sardinha, puxei. Teve Eu uma gosto pergunta demais da minha cidade. Ok. falando aqui, ó, por que o nome O Legado? Eu vou responder e aí eu deixo para a Elaine responder. Frequência.
Pessoas reunidas com o objetivo de deixar algo para outras pessoas, né? Transbordar essa frequência, criar network, criar uma rede de mensagens do bem, não sei qual que é a palavra que você quer ouvir, mas o porquê do nome legado é o que a gente faz aqui. A gente deixa uma mensagem para as demais pessoas, para os jovens. Nós temos um podcast, você que ainda não nos segue no YouTube, eu vou convidar você para entrar lá após essa live. Já temos o primeiro podcast, o LegadoCast. Já está gravado também uma conversa, um bate-papo da Elaine com 3 jovens, que é por esse motivo que a gente chama o legado, que é para deixar para eles, é algo que a gente vai deixar para os demais. E eu quero só reforçar, legado, ele é em vida, né? Tira isso da cabeça, eu vou deixar um legado quando eu morrer. Não, 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 você deixa um legado diariamente. Todo dia você deixa um legado na sua vida. Então, bora continuar. O nome é isso, porque a gente entendeu que se a gente se reunir, cada um entregar um pouquinho daquilo que tem, a gente consegue fazer um Estados Unidos diferente, um Brasil diferente, um mundo diferente. Então, eu te convido, se você não conhece o legado ainda, aqui em cima, aqui ó, o legado, só seguir, tem um linkzinho na bio. Nessa bio, você clica lá e você consegue preencher o Forms. O que é o Forms? São informações que você vai colocar lá, você pode participar de live, você pode participar do nosso podcast, você pode participar do jeito que for bom para você e conseguir deixar esse nome nome tão legal chamado legado. Tá bom? Então, já está convidado aqui, ó, aqui em cima, ó. É só ir lá, clicar e acessar. O legado é o quê? Acesso. Acesse. Pessoal, porque o nome legado, né? Isso é mudança de frequência, né? Então, existe um ditado, né? Eu não sei onde eu escutei o ditado, mas eu traduzo ele nos meus ensinamentos assim. Se você não é convidado para X mesa, então cria a sua mesa, né? Então, é da mesma forma que a gente está falando sobre frequência aqui, da mesma forma. Então, às vezes, a gente quer acessar um network top de linha, ou a gente quer acessar pessoas que têm respostas, ou pessoas que têm uma vibe, sei lá o nome que você quer dar para isso. E aí você tá nessa situação, né? E aí você não tem ainda, né, o repertório ou o acesso a esse tipo de pessoas. O legado, ele é uma construção de network onde pessoas querem acessar pessoas de frequências altas, né? De frequência alta, pessoa com potência mesmo e potente para poder desenvolver o potencial deles, ou seja, 3 P's aí juntinhos, onde a gente trabalha isso. Então, esse é mais, Vinícius, esse é mais um modo da gente saber, né, como que a gente eleva essa frequência. Então, você tem que construir as suas crises, né? O que você quer? O que você quer? Mas, então, como faz para construir o que você quer? Procura um modo, né? Procure pessoas que estejam na mesma frequência, né? Com o mesmo raciocínio. Monte a sua mesa, né? E vai chegar um dia, Vinícius, vou te falar uma coisa, vai chegar um dia que eu vou ficar insuportável. E você vai ficar insuportável e os outros participantes também vão ficar insuportáveis. E o insuportável, ele é bom. É porque é quando aquilo não cabe mais ele, então ele fica insuportável e aí ele pesa e ou ele abaixa ou ele sai, né? Tipo... Se alguém falar que você é suportável, toma cuidado, você tá cabendo em algum lugar. Yeah, Né? se alguém falar que você tá suportável, você é um amor de pessoa. Você tá cabendo no molde do outro. Cuidado para não caber no molde do outro. Então, é normal pessoas, então, bater asas, porque elas vão para novas frequências, buscar novos horizontes que elas querem, né? Acessar novas pessoas com frequências, né, mais altas. Às vezes alguém perde o controle e acaba acessando frequências mais baixas, alguma coisa assim. O Jonatas falou que ele já é insuportável. Que perfeição. Gosto demais de gente insuportável. Insuportável. Ok. Vamos falar aqui um pouquinho, então, sobre você pequeno e você grande, ok? Ok.
tem uma crise de identidade rolando, onde as pessoas realmente não sabem quem elas são, né? E a gente passa, né, por isso um momento na vida. Quer dizer, pode ser que tenha quem não passa, mas enfim. Mas essa crise não pode demorar muito, porque essa frequência que você quer viver na sua vida, que seja uma frequência de paz, frequência de amor, né? E esse amor que eu tô falando não é o amor romântico, né? Amor é ação. Se você for ver né, o significado do verbo também bíblico, ele é ação, né? O que você faz com aquilo que é a sua vida, né? Assim? O que O que você eu faz, né? Aquilo que você falo faz com a de... sua vida, né? Então, quando você está ensinando, ou está vendendo bem, ou está prosperando a sua empresa, que está ajudando outras famílias, ou que você está... E eu não estou falando aqui de trabalhinho, assim, só trabalhinho social, não. Hoje eu vou entregar a sopa na esquina. Tá bem, não é isso, não é só, isso também vale, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando quando você tá colocando a sua vida em prol de fazer a sua vida valer a pena mesmo, fazer uma vida realmente assim importante para você, né? Porque o importante para você não é o mesmo importante para mim, mas eu falar importante para você. Então, o que que acontece? Duas coisas. Primeiro, você vai pensar. Tem pessoas que pensam assim que a outra pessoa é mais importante, ao ponto dela ser a tímida. E eu quero falar sobre isso. Sabe? Mas não vou incomodar, eu não vou ir, assim. E tem o ponto dela pensar que ela não é grande o suficiente. Porque tem outra pessoa lá que já olha para ela e fala, nossa, do mesmo jeito que ela olha para o outro. Então, é aquele um olhando para o outro e pensando, sempre o outro é melhor, o outro é melhor, o outro é melhor. E quero falar para você que isso que você tem dentro de você não é nada, né? Você é único, não é o que teve em mim ou em outras pessoas. E muitas pessoas não sabem o que você sabe. Muitas pessoas não têm a sabedoria que você tem, né? Muitas pessoas não têm a potência que você tem, ou outras pessoas não têm a capacidade que você tem. Então, você, sim, tem alguém um degrau a menos, que eu falo da linha né? Na linha das frequências, tem sempre a frequência de baixo. Então, tem alguém aí que está na frequência de baixo. Eu falo assim, Vinícius, você quer acessar de cima e colaborar com a de baixo. Você não pode ir muito lá embaixo, porque não é mais o seu local. Às vezes você não consegue ir de uma vez lá na frequência que você deseja para si próprio, mas você vai subindo degrau a degrau nas frequências. Não tem como você chegar no 100 sem passar no 99. Né? Eu falo assim para meus ensinamentos, não tem como você chegar no 100 se você não passar no 99. Então, deixar para você o seguinte, primeira coisa, Vinícius, eu acho que para a gente subir a frequência é dar valor, né? Saber quem você é, dar valor em você mesmo. Pronto, você já tem a sua base pronta. Começar a empilhar essa mentalidade, né? Essa atividade mental positiva em cima dessa base que você já tem, sabe? Para essa base ir ficando mais distante de você e conseguindo alcançar novas camadas. E fazer isso de forma que você consiga repertório. Gente, repertório não é só estudar o livro inteiro de alguma coisa, não é nada disso. É uma pessoa virar para você e falar assim, não sei o que, eu sou da cidade X, e você conseguir para ela falar assim, pelo menos, né, alguma coisa daqui para você começar a conectar. Porque se a pessoa sentir que você não sabe nem a capital do país que ela mora, tipo, aí baixa o nível, né, Vinícius? Baixa o nível. Então a pessoa pode ser, ela fala assim, vou conversar aqui, não vai saber do que eu tô falando. Ela pode correr, não é porque ela achou que você. Não é porque não é inteligente que você não sabe a capital. É simplesmente porque ela fala, nossa, será que eu vou conseguir? Até porque ela não vai nem saber de onde eu tô falando. Talvez a pessoa tá tímido com você, né? Tipo, que ela nem vai saber quem que ela é. Mas, na verdade, é porque você não conseguiu conectar com ela. Então, para você conectar, precisa ter um ponto de conexão. Nem que seja uma fala, né? Uma fala que seja. Ok. Vou voltar um pouquinho naquilo que você estava falando sobre amor. E aí eu volto nessa parte aqui novamente. Ok. Para mim, o que eu vejo, o que Deus mostrou do ato de amor é dar. A frequência que ele mostrou para mim, quando eu entendi o amor,
A palavra fala que e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todos que nele creiam não morram, tenham a vida eterna. Então, para mim, falando biblicamente falando, o maior gesto de amor que Deus pôde fazer por nós foi dando, entregando aquilo que ele tinha de melhor, que era a parte dele, que é ele. Ele se entregou, ele morreu por nós. E isso eu sou grato todos os dias e falo para você que está aqui nos assistindo, seja grato, porque o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Pelas pisaduras, nós fomos sarados. Isso já está decretado, isso já é uma frequência. Você só precisa acessar ela. Quando você acessa esse amor, que é chamado graça, que é o favor imerecido, aquilo que você não merece, mas ele te entregou já foi, já está pago, o preço já está pago. E eu te convido a ser uma pessoa grata, a mudar sua frequência hoje, a você entender de fato, foi o que a Elaine estava colocando aqui, exatamente isso, de você, porque meu pai, porque minha mãe, porque na minha casa, porque na minha infância, porque no meu passado, porque. Cara, a Adriana escreveu aqui algo aqui, ó. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. 2 lugares que você não consegue acessar e não vai mudar nunca. É o ontem e o amanhã. O ontem já foi. O amanhã ele vai chegar. Então viva o agora. Ele fez o hoje para você viver. Né? Então, esse processo de você entender esse amor, que é a identidade, quando você ativa a sua identidade, você sabe quem você é. De fato, aí a sua frequência, ela faz assim, ó. Puf. E as demais coisas, a palavra fala, Serão 6:33, acrescentadas. elas são acrescentadas. Então, se você está buscando a resposta em algum lugar que não seja nele, pode ter certeza que você pode sentar na mesa com os caras mais influentes do mundo. Mas se um dia você acessar a mesa, que é a mesa dele, e ele vai te colocar no lugar. Foi como a Elaine colocou, não tem como você querer acessar o 100 sem passar pelo processo. Eu estou nesse processo. Eu sei onde Deus vai me colocar. Como Vinícius, como homem de Deus, como empresário, como amigo. Eu sei as mesas que Deus já vai me colocar. E aí eu te pergunto, e você? Quais são as mesas que você vai se assentar? Né? Você que está assistindo, vem aqui com dúvidas. Então eu quero que você saia aqui com uma única certeza. Só existe um caminho para você elevar a sua frequência. Tudo aquilo que a Elaine falou aqui, se ela não tivesse acessado essa primeira frequência, que é a que traz um novo e vivo caminho para você, você pode ter certeza que ela não falaria as demais. Porque quem sustentou ela naquele momento ruim, triste, de ela achar que ela estava totalmente acabada, quem foi que pegou essa frequência e puxou foi quando ela acessou um lugar que você também pode acessar. E é muito fácil, né? Se você ainda não conhece Jesus como ele, único e suficiente salvador da sua vida, faça essa oração daí da sua casa. Ela é bem simples. Poxa, mas eu estou afastado de Deus, eu não quero saber de Deus. Ninguém está falando de igreja, de religião. Eu estou chateado que é a igreja que eu ia. Não, essa frequência aí já não vale mais para sua vida. Não. Calma, não. E eu te convido hoje para você reafirmar essa aliança, porque a resposta não está em coisas, ela não está em pessoas. Se você está preocupado, não está no dólar que você tanto está buscando. Ela está em um único lugar, que é na presença dele. Então, se você entrou aqui, se você está assistindo essa live depois, eu quero te deixar esse recado. Eu quero te levar essa frequência, que é ela que vai te levar para níveis maiores. Níveis onde você, quando do nada você vai estar dentro do seu quarto e aí ele vai começar a falar e você vai falar, eu não aprendi assim. Então eu quero elevar a sua frequência espiritual agora. Eu quero que você, de onde você estiver assistindo isso aqui, que você entenda que existe um amor, que ele excede todo entendimento. Você não vai entender o porquê que você está aqui nessa live. Por que você entrou? Por que você resolveu assistir? Ele te faz o convite essa noite, esse dia de hoje,
para você levar a sua frequência com ele, para você ter um novo começo, para você esquecer o ontem, porque ele já passou. Ele não está preocupado com ontem, ele não está preocupado com amanhã, o que você vai fazer amanhã de manhã, ele está preocupado com o seu agora, com a decisão que você vai tomar agora de mudar a sua frequência. Nós já falamos aqui das quantidades de pessoas que você segue que não te agrega em nada, das músicas que você ouve, das pessoas que você caminha, mas essa nova frequência que eu te convido, você que está nos assistindo, é essa frequência que nos mantém de pé aqui. É o que mantém a Elaine de toda a história que ela já contou. Se você ainda não a conhece, eu vou falar para você, segue ela aqui. Ela tem mentoria, ela tem algo grandioso que pode te auxiliar, ela tem algo muito maravilhoso aí para que Deus possa falar através da vida dela. Mas não tinha como eu encerrar essa live e deixar essa frequência para você. A glória é dele, tudo é dele. Que por ele são todas as coisas. Existe algo grandioso, Elaine, para sua vida. Você sabe disso. Você tem uma frequência que é do alto. Ele que te trouxe tudo isso. E eu vejo lives acontecendo com milhares e milhares de pessoas, mulheres te procurando, mais do que acontece. Só que você não vai conseguir se você não mudar a frequência da forma de você falar com as mulheres. É chegada a hora do seu curso ele se tornar totalmente popular. Essa frequência ela vai acontecer. É chegada a hora de diariamente você, assim como Deus já vem usando a Adriana, de deixar mensagens diárias lá no seu Instagram. Começa a usar bilhetes, liga a sua câmera de manhã, seu devocional, como mulher de Deus, transborda para a galera. Essa frequência Amém. eu claro na sua vida e eu vejo pessoas sendo transformadas através do seu testemunho, assim como a minha vida. Você sabe disso, o quanto Deus já te usou para falar comigo, né? E eu quero que você entenda que existe uma nova frequência nascendo hoje, um novo de frequência na sua vida. Então transborde isso, não retenha. Quero amanhã de manhã acordar e ver o que Deus falou com você nas redes sociais. As redes sociais vai ser uma frequência muito usada. Ixi, Eu ele me colocou contra a parede. não fui eu Calma. não, moça. Eu Não fui eu recebo, não. Não fui eu. Você pode ter certeza. eu Se fosse eu, recebo. com muito temor e tremor, eu falo isso, porque você sabe, né? As promessas de Deus para sua vida. E eu tô aqui como legado, em nome do legado aqui, para estar junto com você nessa. Para estar junto com você, você é amada. Essa nova frequência, ela vai existir. E eu tenho certeza que não vai ser só de quinta-feira que Deus vai falar aqui. Ele vai falar diariamente através das suas redes sociais. Se todo mundo tivesse esse contato, como Deus me deu a oportunidade de te conhecer, do zelo que você tem pela gente, do cuidado que você tem, né, pelo seu filho, por todas as coisas. Então, Deus escolheu esse dia para falar isso para você. Com muito temor e tremor, eu entrego isso para sua vida. Amém, eu recebo. Grata. Amém. 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 É isso. Ai, que bom, Vini. Fiquei totalmente emocionada. Muito obrigada. Você sabe Fica meus bem. projetos, né? Vai dar certo. Deus sabe. Ok, eu quero deixar uma mensagem aqui que me tocou o coração mais uma vez. Pessoal, Nada. para quem não entendeu nada sobre frequência, imagine que tem uma escada, né? E a escada tem o pé dela no chão e o topo dela. E essa escada não tem fim, tá bem? Ela vai até lá no Deus grande e poderoso. E esse é o caminho que Deus quer para sua vida, que você acesse ele, né? Então você vai subindo aí nesses degraus, nessa escada, tá bem? E tudo que você viveu, que você vai vivendo, que é ruim, você vai largando isso para trás. Daqui um pouco, essas pistas não são usadas mais, ok? Você vai se curando, né, daquilo, vai tendo entendimento, se curando. E ele não é se curando de sofrimento, é se curando de situações e sofrimentos, coisas que você não quer mais para sua vida. Você vai acessando esse alto aí por essa escada. Por quê?
Porque tudo que tá aqui nessa vida para você é para ser maravilhoso, é para ser um amor muito grande, é para ser um respeito, é para ser uma casa, é para ser uma família, é para ser uma empresa de potência, de resultado, é para ser uma coisa divertida, é para ser uma coisa onde você consiga ser agradável e agradar, né? E ter agrado daquilo que você está vivendo. Então, assim, quando você for subindo nessa escada, eu vejo assim, aconteceu na minha vida e eu quero que suba muitas escadas ainda, não preocupe, eu vou subir vários degraus dessa escada ainda, estou no meu caminho. Mas o que eu quero falar para você é que quando você escutar X coisa, aquilo já não faz sentido no seu cérebro, aquilo já não está mais na sua frequência, nem te irrita mais. Então, pessoas nem te irritam mais. E você não fica com dó de deixá-los para trás. Porque, na verdade, estão vindo outros, você ainda os considera, você honra todos os que foram importantes no crescimento, mas você vai em prol do seu bem-estar, primeiro mental e depois do seu bem-estar físico. Esses dois bem-estares aí que você tem que produzir na sua vida. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. E você é amada, você que está nos assistindo, você é amado. Saiba disso, existe uma nova frequência que nasceu aí no seu coração. Todos vocês que estão assistindo aí, receba. Entenda que esse novo e vivo caminho é para todos, esse acesso ele é para todos. Então é só decidir escolhas. Escolhas definem destinos. Então o que você escolher agora é o que vai definir o amanhã. Então escolha alterar sua frequência. Então quero agradecer, daqui a pouquinho, daqui 2 minutos vai acabar aqui a live. Muito obrigado, Elaine, pela participação. Obrigada A todos aí. aqui que viram, tô com saudade de todos vocês. Beijo. Adri, ó, o Jonadson está aí. Hoje eu acabei encontrando com ele, questão a trabalho, né? Mas eu quero estar mais próximo de vocês esses dias. E se você ainda não conhece o Legado, volto a falar aqui em cima, o Legado, segue a gente, siga a gente lá no Facebook, no YouTube. Temos o nosso Legado Cast, que já tem o primeiro episódio, o próximo já vai ficar no ar daqui a alguns dias. E você também pode participar preenchendo forms aqui. E eu Também as quero... famílias, ok? Vocês que estão aqui, avisem sua família, manda isso nos grupos, ok? Deixam pessoas saber dessas palavras bonitas e palavras que realmente, além de serem bonitas, são palavras para impactar positivamente a vida de pessoas. Encorajo vocês a mandar em tudo quanto é grupo. Manda em grupo. Bota nós aí na boca do povo. Nós não estamos com vergonha, não. Nós estamos aqui para poder botar potência mesmo, né? Botar potência mesmo. Marque a gente aí, vamos fazer um X aqui antes que acabe. 1, 2, 3 e... Olha lá. Vai, calma. 1, 2, 3 e... Aê, foi. Linda. Marca a gente vai Ok, pessoal, todo mundo. É isso mesmo. Fala sobre isso, viu, Vinícius? As pessoas precisam saber. E lembra que a gente está no orgânico. O orgânico é 1 por 1. 1 por 1. É sobre isso. 1 por 1. A todos, uma ótima noite. Amanhã tem live da Adri aqui. Então eu te espero às 9 e 7 da noite. Live. 10 e 7 da noite do Brasil. Aqui amanhã tem live com a Adriana, hein? Fiquem na paz, Deus abençoe. E ótima noite. Amém, vai bem, obrigada. Obrigado mais uma vez.